O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, existe alguns tipos de sujeira que quando agarra numa roupa, como é difícil de tirar. Se esfrega daqui, esfrega de lá com água, com sabão e não sai. E às vezes precisa de um produto especial para que aquela sujeira ela seja retirada. E tem vários produtos, graças a Deus, que tira essas sujeiras das roupas. E se não tivesse, quantas roupas seriam perdidas? Talvez até você esteja estranhando, mas por que o Padre José Augusto está falando de roupa suja, de sujeira e tudo? É justamente por causa desta apresentação que João Batista está fazendo em relação a Jesus. Ele, como ele disse, ele está dando testemunho. Ele disse que ele viu o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre Jesus. Isso aconteceu no dia do batismo, quando João Batista estava ali nas águas do Jordão, batizando as pessoas, quando Jesus veio e pediu para que João o batizasse. João Batista simplesmente disse: não, mas não sou eu que devo ser batizado. É o Senhor que deve me batizar. Ou melhor, não é o Senhor que deve ser batizado. Eu é que devo ser. Aí Jesus disse: não se preocupe. Eu vou fazer isso porque é preciso que se cumpra as Escrituras. E aí, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus e uma voz do alto, a voz do Pai, começou a dizer: Este é o meu Filho bem amado. É isso que João Batista está falando. Ele está testemunhando que Jesus, ele é o Filho de Deus. E uma vez que ele diz que Jesus é o Filho de Deus, no início aqui do Evangelho de hoje, nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Então, aqui já no início, João agora vai dizer o que é que o Filho de Deus, Jesus, que é o Senhor, aquele que nasceu na gruta de Belém,
aquele que os pastores cantaram, ou aquele que os anjos cantaram glória a Deus no mais alto dos céus. E paz na terra aos homens amados, por ele amados. Esse é o que tira o pecado do mundo. Você vê que João, ele está falando do Cordeiro. Por que ele usa o Cordeiro? Porque no templo de Jerusalém, o Cordeiro era um dos animais que era usado para que os judeus pudessem expiar os pecados dele. Havia uma substituição. Eles iam, colocavam a mão naquele cordeiro, o pecado passava para o cordeiro era morto. E aí, na visão judaica, acontecia a remissão dos pecados. Os homens eram reconciliados por Deus. Mas vejam só, o homem peca e o animal que paga. Foi uma simbologia que se usava justamente para, quando Jesus viesse, ele ser esse cordeiro. Como eu disse agorinha mesmo, um animal não ia tirar o pecado do homem. Mas como Deus não queria a morte do pecador, Deus fazia isso. Mas era necessário que viesse o verdadeiro cordeiro. Então, agora João Batista está dizendo: olha, vocês estão vendo aquele dali? É ele que tira o pecado. É ele, o cordeiro que tira o pecado do mundo. De agora em diante, já não será mais aquele animal que é levado e é morto. Vai ser esse. É ele que vai ser morto. É ele que vai ser colocado na cruz. É ele que vai expiar o pecado de todo mundo. Agora voltemos ao que eu estava dizendo antes. Assim como existe determinado tipo de sujeira, que ela gruda na roupa, e para tirar não é fácil, tem que ter um produto especial. Assim também, meus irmãos, é o pecado. O pecado, quando gruda em nós, quando nós pecamos, o pecado gruda. Para tirar não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil. Uma ofensa a Deus, quando nós o ofendemos, não é fácil sair não. O adultério não é fácil de sair não. O roubo não é fácil de sair não. A falta de perdão não é fácil de sair não. Você está compreendendo? A falsidade, a mentira. Quando nós praticamos essas coisas, gruda na nossa alma e não é fácil de tirar. A única forma de tirar, a solução é Jesus Cristo. Não tem outra. Por isso que o Pai, na sua infinita misericórdia, ele sabendo também, porque ele não queria que nenhum de nós se perdesse. Porque o Pai sempre quis que todos nós estivéssemos com ele. Mas o Pai, vendo que não existia outra forma para tirar o nosso pecado, a não ser por ele mesmo, ele envia o seu Filho. O nascimento
de Jesus na gruta de Belém. A encarnação de Jesus e o Verbo se fez carne. Ele que se fez carne no ventre da Virgem Maria. Ele veio para isso. A solução para tirar o pecado é Jesus Cristo. Não tem outra solução. Só Jesus pode tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele, naquele dia em que passou por aquele julgamento que foi um julgamento injusto, foi injusto, porque ele não tinha pecado. Como na carta aos Hebreus, isso deixa muito bem claro, né? Ele assumiu um corpo como o nosso, ele se assemelhou a nós, menos no pecado. Então, quando ele passou por aquele julgamento injusto, que foi injusto, e deram a sentença para ele que seria a morte, naquele momento, Jesus, ele pega a cruz, porque ele teria que ser crucificado injustamente. Ele pega aquela cruz, assume naquele momento os nossos pecados. Eu até aconselharia você, como complemento dessa meditação de hoje, pegue Isaías capítulo 53. Todo o capítulo de Isaías 53, ali vai narrando tudo o que aconteceu. Como foi que Jesus, ele pegou aquela cruz, pensando em mim, pensando em você, pensando em todos os seres humanos, desde Adão até o último ser humano, quando ele vier para nos resgatar. Ele assume, ali vai dizendo que ele vai como um cordeiro manso, ele vai calado, ele pega aquela cruz e vai em frente, porque a meta dele era essa, tirar o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, aquele pecado que grudou, como aquela sujeira, porque o pecado é uma grande sujeira. E essa sujeira, ela não entra no céu, não. Era preciso que essa sujeira fosse retirada. E a única forma de ser retirada era com Deus. Deus assumindo os nossos pecados. Eu sei que você já sabe disso, mas é preciso relembrar. Então ele assume, ele pega a cruz, vai, e quando chega lá no Monte Calvário, ele deita. E aqueles homens, aqueles algozes, aqueles homens que pareciam mais Satanás, querendo se vingar de Deus, eles começam a colocar aqueles cravos nas mãos e nos pés de nosso Senhor, sendo que ele já tinha passado por uma grande surra. O corpo dele estava todo já dilacerado. E ali Jesus, como um manso cordeiro, ele se entrega. A cruz é erguida. E depois que eles erguem a cruz, aí Jesus suplica agora ao Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E agora, meus irmãos, naquele momento ele expira e morre. E aí aquele pecado que estava grudado no nosso corpo foi extirpado, foi tirado, foi retirado pelo sangue dele que foi derramado.
Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Quando João aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês veem que todos os dias nós sacerdotes, na hora que nós vamos dar o alimento, o pão do céu, que é nosso Senhor, nós erguemos e todo mundo com os olhos fixos nele, em Jesus que está nas mãos do sacerdote. Ele diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí nós dizemos, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra, uma só palavra, e eu serei salvo. É isso que acontece. Ele tira o nosso pecado. Qual é o seu pecado, meu irmão? Qual o pecado que está impedindo você de entrar no céu? Qual é o pecado que você está carregando? Que se Jesus te chamasse hoje, seria um impedimento de você entrar no céu. Qual é esse pecado? Eu estou apresentando para você o antídoto para que esse pecado seja tirado. É o que João Batista está dizendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira esse pecado, meu irmão. Está na hora, não deixa para amanhã. E hoje a solução para que esse pecado seja retirado da nossa parte, primeiramente o arrependimento, a consciência do grande mal que esse pecado fez, a grande ofensa diante de um Deus tão bom, maravilhoso, esse Deus que é Pai, que é Senhor, que só quer o nosso bem, essa consciência do mal que isso fez. E aí o arrependimento. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais te ofender. Senhor, eu não quero mais praticar esse tipo de coisa. E aí você vai em busca do sacerdote. E o sacerdote irá ouvir, porque ele é a pessoa de Cristo naquele momento. E ele vai dizer, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, aquela sujeira que estava ali, que não se conseguia tirar por nada, é tirada neste momento. E a sua alma fica limpa, 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 sem pecado nenhum. Feliz o homem a quem foi perdoado. Feliz o homem que recebeu o perdão de Deus. Feliz você, mulher, que recebeu o perdão de Deus. É um alívio, que graça, poder olhar para nós mesmos e ver que a nossa alma está limpa, 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 como aquela roupa branca. Quando a mulher em casa ela lava, ela coloca aqueles produtos e tá aquela sujeirinha lá. E quando ela passa o sabão, passa o produto, aí quando seca, tá lá a roupa limpa, 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 sem nada. É assim que a nossa alma precisa estar todos os dias, todos os momentos. Meus irmãos, nós estamos começando o ano. Estamos começando o ano. Vamos fazer isso. Vamos pedir primeiramente a Deus a graça de que a nossa alma fique sempre limpa. Mas se vier a sujar, vamos tirar logo. Todo mês vamos fazer essa limpeza. Indo todo mês,
nós iremos 12 vezes no ano. E ali nós estaremos sempre com a nossa alma purificada e lavada. Tende piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia. O nascimento de Jesus teve como consequência tirar o meu pecado, o seu pecado. Feliz o homem a quem foi perdoado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de viver e nem morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.